Olá, querido e querida, você que está mais uma vez nos prestigiando em mais uma edição do programa Vida em Família. Esse é um programa que foi criado por iniciativa da Igreja Batista Fonte de Vida. E nós estamos aqui para trazer até você e a sua família conhecimentos, informações a respeito da sua família e principalmente para que você seja abençoado nas áreas emocional, intelectual, social, física e espiritual. Esse é um programa que tem por objetivo estar te abençoando para que você possa viver uma vida em abundância no seu relacionamento, seja o relacionamento marido e mulher, seja o relacionamento pai e filho, seja o relacionamento entre irmãos. Nós queremos impactar a sua família de forma saudável e natural para te abençoar. Eu sou o pastor Silvio Mariano e essa é a minha maravilhosa esposa, Nívia Mariano, e hoje nós queremos trazer um tema de suma importância e muito prático na vida dos casais: temperamentos. Os temperamentos opostos, eles realmente se atraem? Os temperamentos semelhantes se acertam? Qual a influência dos temperamentos na vida do casal? Essas e outras questões nós queremos abordar hoje, acerca de temperamentos. E para começar, a gente gostaria de identificar as principais características, pontos positivos e negativos de cada temperamento, a fim de que você se conheça, identifique o seu temperamento e também o do seu cônjuge. Sim, e uma coisa que nós queremos dizer também é que todos nós temos características de todos os temperamentos. Cada um de nós nasce trazendo consigo uma herança genética, porém, um dos 4 temperamentos vai se sobressair. Então, essa situação que é de origem, que a pessoa já traz consigo desde o ventre, vai influenciar no relacionamento entre o marido e a mulher. Por quê? Porque cada um já nasceu de uma forma, já nasceu com um temperamento específico. E isso vai interferir, seja positiva ou negativamente, no relacionamento do casal, no relacionamento entre as pessoas, dependendo de se a pessoa verdadeiramente se conhece, entende essas questões e no dia a dia há uma interação, uma compreensão mútua de que há uma diferença entre um e outro. É verdade. E são 4 os tipos de temperamento. O que é, para começar, temperamento? Temperamento é o conjunto de características que vão afetar o nosso procedimento, as nossas atitudes. Geralmente, nós temos a predominância de um temperamento, mas podemos expressar características de outro temperamento. E são 4 os tipos de temperamento: fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. E sobre eles que nós queremos explanar agora. Sim. Nós vamos então, inicialmente, estar falando a respeito de um temperamento que é o sanguíneo, também conhecido como extrovertido. O que é o comportamento de uma pessoa, como é que é a dinâmica de uma pessoa, a forma dela se relacionar com os outros, quando ela traz consigo, na sua herança genética. Nós estamos fazendo questão de reafirmar essa situação, porque se é genético, não é algo que é passível de ser mudado, tá? É algo que a pessoa precisa aprender a lidar para que ela possa se conhecer, tendo noção de quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. E sabendo disso, ela vai conseguir então lidar consigo mesmo e com os demais à sua volta. Portanto, o sanguíneo é aquela pessoa que é impelida por uma questão genética a buscar relacionamento com outras pessoas. Por conta de estar sempre em busca de relacionamentos, os sanguíneos são pessoas que são extrovertidas, estão sempre bem dispostas, são pessoas que são brincalhonas, são pessoas que estão sempre focadas para estarem próximas a outras pessoas. E esse é o lado bom do sanguíneo. São pessoas amáveis, generosas, simpáticas, agradáveis. E o que acontece? Quando a pessoa tem esse temperamento, o foco da vida dessa pessoa é estar sempre em ambientes onde ele possa estar cercado de outras pessoas à sua volta. E esse é o lado bom.
Mas temos o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo do sanguíneo é que pode ser uma pessoa explosiva, pode ser uma pessoa inquieta, tá? Que está sempre querendo fazer muitas coisas por conta de sua inquietação, que é algo nato. Tá? Também por conta da questão da explosão, às vezes o sanguíneo também pode ser alguém que, como Pedro, tá? É alguém que é impetuoso, tá? Agindo por impulso, tá? Age primeiro para poder pensar depois. Essas então são algumas características positivas e negativas do sanguíneo. Qual é o outro temperamento? O outro temperamento é o temperamento fleumático. Quais as características desse temperamento? Os fleumáticos são pessoas sossegadas, calmas, tranquilas, de fácil convivência, sabe? Aquela pessoa que dá bem com todo mundo, que é fácil de se relacionar, pessoas que não criam conflitos, são pessoas de boa convivência, sabe? Aquela pessoa que não cria problema com ninguém e é aceita por todo mundo. Mas, em contrapartida, esse temperamento também tem seus pontos negativos. São pessoas que não têm muita motivação, que não se envolvem muito nos seus projetos, né? São pessoas que não se dão inteiramente. Então, podem apresentar essas características negativas. Sim, e nós também falamos a respeito do sanguíneo, falamos a respeito do fleumático e agora nós vamos falar a respeito do melancólico. O melancólico é aquela pessoa que ela nasce dotada de uma mente de alguma forma excepcional, no sentido da criatividade, no sentido de que o melancólico é alguém que ele tem a condição de imaginar, criar algo ao mesmo tempo em que ele pensa a respeito disso. E por conta dessa situação, nós vemos muitas pessoas que são melancólicos e que são grandes artistas. Pessoas que se despontam no mundo artístico exatamente por conta de que, por serem pessoas melancólicas, elas têm a questão da criatividade, são pessoas sensíveis, pessoas que tendem ao perfeccionismo, pessoas que precisam fazer uma análise antes de tomar uma decisão. Então, uma pessoa que tem esse temperamento é uma pessoa que, na Bíblia, é alguém semelhante a Moisés, tá? Que, se tinha essas características, por outro lado, os seus aspectos negativos quais eram? Tá? A questão de ser uma pessoa geniosa, tá? O que é isso? É uma pessoa que tem uma personalidade, ela insiste naquilo que ela realmente quer, que ela almeja, mesmo porque quando toma uma decisão é porque já fez toda uma análise do contexto, quais são os pontos favoráveis, quais são os pontos desfavoráveis. E ainda uma outra situação de ponto negativo é que o melancólico ele pode ser alguém pessimista. Pessimista de que forma? Pessimista no sentido de que quando uma ideia é colocada para o melancólico de forma impulsiva, abrupta, sem ter havido um planejamento anterior, o melancólico ele pode se chocar com isso e já olhar quais são as dificuldades, quais são as situações que podem dar errado. Por isso, algumas pessoas podem ter algumas situações com relação aos melancólicos, por conta disso. Mas por quê? Porque primeiro eles precisam de um planejamento para depois tomarem uma decisão. Tá? Então, nesse sentido é que são pessoas pessimistas, críticas com relação a si mesmo. O melancólico não gosta de receber críticas, principalmente se são críticas destrutivas, porque nós sabemos que existem dois tipos de crítica. A crítica construtiva, que visa a pessoa melhorar, fazer melhor, mas também tem aquela crítica que é destrutiva, né? Que faz com que a pessoa se sinta mal. Então, o melancólico, temendo receber críticas negativas, destrutivas, ele primeiro faz toda uma análise de um contexto para depois, então, tomar uma decisão. Ele precisa estar seguro nas suas decisões por conta desses aspectos de pessimismo, de ser uma pessoa crítica, de ser uma pessoa um tanto quanto também geniosa. Então, essas são as características do melancólico. E, por último, mas não menos importante, vemos o temperamento colérico. Esse temperamento, ele possui características muito expressivas.
São pessoas ativistas, empreendedoras, são líderes natos, otimistas, grandemente produtivas, são pessoas que não têm medo, elas vão, fazem, são destemidas, sem se importar muito com as consequências, por serem mais racionais e não se darem tanto às emoções. O temperamento colérico, ele é muito expressivo, possui essas características bem fortes, bem marcantes, mas também possui seus pontos fracos. São pessoas que muitas vezes podem ser autossuficientes, egocêntricas, não conseguem trabalhar muito bem em equipe por ter essa característica de delegar, de mandar, de fazer as coisas do seu jeito. Então, a pessoa colérica, ela tem essa dificuldade de se relacionar, de trabalhar com os outros. Na Bíblia nós vemos Paulo era colérico, grande líder que alcançou multidões, e na sociedade nós vemos líderes mundiais eram coléricos, grandes chefes de empresa, grandes gerentes, empreendedores, geralmente são pessoas que possuem esse temperamento. Então, esses 4 temperamentos, nós tentamos aqui explanar de forma rápida, e sucinta as principais características positivas e negativas. E como esses temperamentos podem influenciar no relacionamento do casal. Eles podem e vão influenciar, tanto de forma positiva como de forma negativa. O que vai determinar esse fator, se vai ser positivo ou negativo, é o conhecimento de como cada um dos dois na relação, ou seja uma relação do par, como nós já dissemos anteriormente, a relação do casal, dos filhos, relação entre amigos, quando vocês se conhecem, agora que vocês já obteram um pouco de conhecimento a respeito desses temperamentos, isso pode facilitar em muito a convivência de vocês, porque não é uma coisa que vai ser mudada, a pessoa vai continuar assim infinitamente. O que vai acontecer é que, à medida que nós conhecemos o nosso temperamento, nós então conseguimos lidar com as nossas fragilidades, com as nossas debilidades, mas ao mesmo tempo que nos focamos nos nossos pontos fortes e buscamos a cada dia sermos melhores, nos aprimorarmos. Afinal de contas, essa é a proposta da nossa vida. Nascermos, crescermos e nos aperfeiçoarmos a cada dia, como nos diz a palavra. Correto? É verdade. E os temperamentos podem ser, sim, opostos, mas é primordial que existam afinidades entre o casal. Porque mesmo na divergência de temperamentos, um ajuda o outro, um eleva o outro, um apoia o outro, e assim eles vão caminhando na mesma direção. Então, se você e o seu cônjuge possuem temperamentos distintos, vocês têm que caminhar na mesma direção, vendo as afinidades e buscando um alvo, um propósito. A estabilidade, o equilíbrio traz essa estabilidade para o relacionamento. Então, buscar essas afinidades, propósito de vida, alvo, mesma direção, mesmos projetos, mesmo ideal de vida, isso faz com que o casal possa estar alinhado para caminhar numa mesma direção. Se porventura são 2 temperamentos muito fortes e sem tendência a ceder, isso pode levar uma pessoa na relação a sofrer mais, não é verdade? Com certeza. Por exemplo, eu sou colérico, a minha esposa é melancólica. Sim. E são 2 temperamentos cujo gênio de ambos é forte. O meu temperamento me leva a querer sempre liderar, a querer sempre dominar. E como ela bem colocou, há essa dificuldade em trabalho em equipe, mas quando nós compreendemos isso, essa é uma debilidade que a gente tenta sempre estar contornando. Estamos sempre olhando para isso e às vezes
A minha esposa até brinca comigo, falando a respeito do meu temperamento, e nós entendemos isso, então conseguimos então lidar com mais facilidade com essa situação, exatamente porque nós nos conhecemos. Sabemos que as situações que nós estamos vivenciando em determinadas circunstâncias, elas são situações que nós já trazemos conosco desde a nossa infância. Então, o que nós devemos fazer é saber lidar com elas. Um exemplo, eu tenho o meu lado colérico, mas também tenho um lado também da impulsividade, que é muito comum do sanguíneo. E isso pode gerar dificuldades pelo fato dela ser melancólica e gostar de ter todo um planejamento antes de tomar uma decisão. E aí o que nós fazemos? Sentamos, conversamos e ponderamos para não ser nem algo tão muito minucioso, porque isso pode me angustiar um pouco, mas também não ser algo também feito impulsivamente, porque isso vai trazer angústia para ela. Então nós sentamos e analisamos e chegamos a um comum acordo. Então, quando nós compreendemos essa dinâmica entre os temperamentos, nós, enquanto casais, descobrimos que não é falta de amor, não é falta de interesse mútuo. Por exemplo, uma situação, uma esposa que seja sanguínea, que é impulsiva, ela pede para o esposo para trocar a lâmpada. Se ele é melancólico, o que vai acontecer? Antes de trocar a lâmpada, ele vai fazer os orçamentos da lâmpada. Ele vai ver o dia que ele seja disponível para trocar a lâmpada. Ele vai verificar se a escada não corre nenhum risco dele, ao subir nela, ela se quebrar. E isso, o tempo vai passando, e isso vai gerando angústia na esposa. E ela pode pensar assim, mas será que esse camarada não me ama? Ele diz que me ama, mas quando é para fazer uma coisa simples para mim, parece que ele não está dando importância. E na verdade não é isso. Na verdade, o que está acontecendo é que, por conta do temperamento, ele precisa, então, antes de tomar uma decisão, ele ter toda uma série de informações para não cometer erros. Por isso é importante nós conhecermos os temperamentos para sabermos, então, nos relacionarmos da melhor forma possível e termos, então, uma vida abençoada por Jesus. Um outro exemplo de divergência entre casamento de dois temperamentos muito distintos, o sanguíneo e o fleumático. O sanguíneo é aquele impulsivo que quer fazer as coisas e vai, e o fleumático já é aquele que não se envolve tanto, indeciso, temeroso, e isso pode gerar conflito no relacionamento. Então, é de suma importância que você se conheça o seu temperamento, o do seu cônjuge e procure equilibrar, trazer o equilíbrio para o seu casamento a fim de manter a estabilidade. Não é verdade? Correto. Bom, meus queridos, esperamos ter contribuído com a vida de vocês, com a família de vocês, com os temperamentos de vocês, para que vocês tenham um relacionamento temperado. Amém. E nós gostaríamos de fazer um convite muito especial a você. Nós gostaríamos de te convidar para você estar ali conosco, celebrando ao Senhor na Igreja Batista Fonte de Vida. Esse ano é o ano da família, então nós queremos te convidar a estar ali conosco aos domingos, às 19h30. A igreja está situada na Avenida Dom Pedro I, número 1530, ali em frente à Rodoviária Nova. Venha, traga sua família, convide um vizinho, um parente, um primo. Nós temos certeza que Deus falará grandemente ao seu coração. Certamente. E falando em Deus, nós queremos nesse momento orar pela sua vida, abençoar a sua família. Senhor, nós estamos aqui finalizando mais um programa Vida em Família, programa que é destinado a abençoar, fortalecer e munir com ferramentas do céu as famílias daqueles que o Senhor ama, as famílias daqueles que o Senhor salvou, as famílias daqueles que o Senhor separou para o teu reino e aqueles que ainda também não te conhecem, ó Deus. Que o Senhor esteja nesse momento abençoando esse amado, essa amada do Senhor, que está nos assistindo nessa hora,
que a bênção do Senhor, o amor, a graça de Deus venham para o lar de vocês abundantemente, que vocês possam experimentar do amor de Jesus, que é incondicional, que a graça salvadora de Jesus Cristo venha impactar o seu coração, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida e que Deus abençoe rica, poderosa e abundantemente você, a sua família e aqueles que você ama. Em nome de Jesus, fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo programa Vida em Família com Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais. Até.